É sempre um gosto poder estar aqui, alegra-me, como o irmão Loreto dizia, não é? Para nós também não só o estar aqui, este tempo é sempre especial, podemos estar em convívio, em comunhão com os irmãos, não é? E é sempre bom também poder participar daquilo que temos que dispor o nosso coração, não é? Neste tempo, naquilo que seja necessário, como o Madeira orava, o Francisco orava, dos louvores, das obras de teatro, tudo aquilo que faz parte também do que é a dinâmica da obra. Mas, antes de mais, pois uma boa noite mais uma vez e queria dizer que cada vez que venho cá, vos vejo sempre nervosos, olho para vocês e vejo sempre nervosos, não é? Mas vamos passar um pouco do tempo. Também tenho um pensamento para partilhar, uma coisa simples, porque aquilo que chega ao meu coração, também daquilo que vou ouvindo, dos irmãos que vão partilhando, daquilo que vou lendo, não é? Do tempo em que estou a viver, e é sempre especial também, com grande temor, poder estar aqui, poder partilhar um pensamento da parte de Deus, claro, não é? Da sua palavra. No domingo, o Zé Carlos falava daqui uma passagem no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, eu queria começar por aí, o capítulo 2 de Lucas, que falava do nascimento de Jesus, não é? Capítulo 2 do Evangelho de Lucas. No versículo 6 e 7, que diz que, estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz, e ela deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E esta passagem que o Zé Carlos falava no domingo, não é? Estes dois versículos principalmente, depois despertaram-me, falaram ao meu coração, não é? Da condição do nosso coração, como é que temos o nosso coração, não é? Aqui fala de dois tipos de coração, não é? Primeiro fala-nos de uma manjedoura, não é? Onde Jesus nasceu, onde Maria o pôs, não é? Que é normalmente a manjedoura será num estábulo ou num sítio onde estão os animais, uma coisa humilde, num sítio simples. Não é? Mas porquê que ele foi posto aí? Porque não havia lugar nessa hospedaria. A hospedaria estava cheia, não é? Havia o tal recenseamento, havia muita gente. E isto mostrava uma condição do coração, porque muitas vezes não temos esse coração humilde e simples, como um estábulo onde estava essa manjedoura, não é? Um sítio onde ninguém quer, não é? Um sítio sem nada. Mas foi aí que Jesus nasceu, não é? Foi aí que ele veio. E então, esse é um coração que temos que ter, como nos fala a primeira bem-aventurança, não é? Mateus 5, 7, que nos fala bem-aventurados os pobres de espírito, não é? E essa pobreza, essa simplicidade, essa humildade, como um sítio destes, um sítio humilde e simples, como um estábulo onde estavam os animais, não é? E aí foi onde nasceu Jesus, porque não havia lugar nessa hospedaria. E muitas vezes os nossos corações, não é? São como essas hospedarias, cheias de gente, não há espaço para mais ninguém, não é? Muito menos para Jesus, não é? Cheias de nós mesmos, das nossas vaidades, do nosso orgulho, dos nossos planos, não é? Ou seja, uma casa cheia, um coração cheio, que não há espaço para esse Jesus que veio a nascer, não é? E que há um convite sempre às nossas vidas, não é? Que possamos reconhecer que necessitamos, poder ter um coração humilde, que reconhece a sua necessidade, que reconhece a sua pobreza de espírito, para que Jesus realmente venha à nossa vida, possa realmente perdoar os nossos pecados e realmente fazer de nós novas criaturas, não é? Muitas vezes, mesmo estando aqui tempo, porque a obra é assim, sabemos que podemos estar e ouvimos, mas os nossos corações continuam cheios e levamos tempo e ouvimos a palavra
e vamos continuando sempre com esse coração cheio e não há espaço para Jesus, não é? Mas isto era só... lembrava-me nestes 2 versículos, lembrava-me dessa situação, não é? Que também diz em Romanos, no capítulo 1, eu leio, no capítulo 1 de Romanos, fala desses que, no 29, diz que estão cheios, não é? Cheios de iniquidade, de toda a iniquidade. Fala-nos desse homem, desse nosso homem, do coração, não é? Cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, ou seja, uma série de coisas más, não é? Que nos enchem, que não dão espaço depois para Jesus. E isto, neste tempo que se fala, não é? Do nascimento de Jesus, e lembrava-me desta passagem, destes 2 tipos de coração. Mas isso levava-me a um pensamento, que era isso que eu gostava de poder partilhar, do Salmo 84, que nos fala também do coração, do tipo de coração, não é? Salmo 84. O Salmo 84 é um dos salmos dos filhos de Coré, não é, que celebram a presença de Deus no templo. Naquele tempo havia o templo em Jerusalém, e é um salmo destes filhos de Coré que cantavam este salmo quando iam a Jerusalém, quando iam ao templo para adorar, não é? E logo o 1º e o 2º versículo, podemos começar por aí, que diz que: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Ou seja, logo ao início falam-nos de um coração que, aqui os filhos de Coré, não é? Os descendentes de Coré, mostravam o prazer, falavam do prazer que tinham em ir ao templo, a ir à casa de Deus, a ir adorar, a vir a uma reunião, não é? Falavam desse gozo, desse prazer que tinham em ir estar na presença de Deus, não é? Porque naquele tempo, pois, o Deus estava no templo, não é? E eles tinham que se deslocar lá para ir. E não iam por obrigação, não porque era uma rotina, não por religiosidade. Aqui fala no 1º e no 2º versículo, vemos desse coração que deseja, que é a alma que suspira por estar, por vir. Hoje em dia não precisamos de ir a um templo, há muitos anos já, há mais de 2000 anos, que não precisamos de ir a um templo, não é? Diz onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Ele está no meio de nós, não é? Então aqui, nas reuniões que vimos, nas reuniões que assistimos ao longo da semana, pois era um ânimo de pudéssemos ter um coração como estes filhos de Coré que desejavam vir, desejavam estar, adorar, poder estar na presença do Senhor, que isso era o que o coração deles, o que ardia no coração deles era vir com prazer, saber que iam adorar, que estar aqui, cantar louvores, ou seja, isso motivava-os, isso animava-os, não é? De poder oferecer a glória e a honra a esse ao Deus vivo, não é? Que só Ele merece. E isso lembrava-me de muitas vezes de como subimos a uma reunião, de como vimos, como estamos, se é por rotina, se é por tradição, se é por lista, porque às vezes perdemos um pouco o foco, é normal, mesmo nós cristãos, não é? Mas também nós falamos, eu gostava de poder partilhar um pouco deste salmo, porque fala das coisas boas que há, desse desejo que temos que ter no nosso coração quando vimos a uma reunião, quando vimos esses átrios, esses tabernáculos, ou neste caso uma reunião, porque onde estão 2 ou 3, aí estou eu no meio de vós, não é? De poder vir e poder desejar aquilo que os outros têm, que os cristãos têm, aqueles que não têm, que desejem ter, não é? Que venham a ser, não é? Por isso nós falamos dessa verdade e dessa graça que nos alcançou, como dizia o Loreto no início, não é? Porque queremos que mais gente também venha ao conhecimento dessa verdade,
para a salvação das suas almas, para poderem desfrutar destes momentos, de sentirem no seu coração esse gozo, essa alegria de virem no momento de estar numa reunião, de poderem adorar, de poderem escutar a palavra de Deus, de poderem realmente abrir os seus corações, não é? E aqui no início fala-nos disso, não é? O desejo de estar no sítio onde está a presença de Deus, não é? Depois segue no versículo 3, fala-se que até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto aos teus altares, ó Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Fala-nos de pássaros, não é? No início fala-nos do pardal, não é? Eles aqui falam que até o pardal, imaginamos que eles estavam a olhar com uma certa inveja até do pardal e da andorinha, que podiam habitar no templo, podiam estar lá permanentemente, fazer os seus ninhos, não é? Eles olhavam como eram privilegiados estes pássaros, não é? Mas também, se olharmos atentamente, os pássaros, o pardal é um pássaro comum, é um pássaro que existe em todo lado, é um pássaro que ninguém dá nada por ele, não é? Um pardal, até a própria Bíblia, acho que é em Lucas 12, no versículo 6, diz que vendiam-se 5 por 2 moedinhas. Ou seja, é um pássaro que havia em abundância, havia muitos, não é? Mas que até os pardais achavam aí o sítio para fazer os seus ninhos, e sabemos que os pássaros sempre procuram sítios seguros para fazer os seus ninhos, não é? Para poder criar as suas crias, não é? Pois, ou seja, isso também é um pouco daquilo que um cristão encontra em Cristo, não é? Que nós encontramos em Cristo segurança, não é? Um lar, para muitos também, não é? O conforto, o gozo, a paz, a alegria, porque assim são os pássaros, não é? Se olharmos os pardais andam sempre em bandos e gostam de saltar e de correr e andar uns com os outros, não é? O convívio, a alegria desses pássaros, não é? E não é por acaso que aqui no Salmo ou na Bíblia, quando nos falam é para dar um exemplo, para exemplificar, para olharmos que são estas coisas simples, essas coisas comuns e que muitas vezes nos passam ao lado, insignificantes, mas que nos fazem refletir, não é? Do quão bom é estar na presença do Senhor, estar num sítio onde podemos encontrar tudo isso para a nossa vida, como estes pássaros, não é? E fala das andorinhas também, que encontram um ninho para si e para a sua prole. A andorinha, penso que a maior parte de nós saberá, fazem sempre os ninhos no mesmo sítio e voltam todos os anos ao mesmo sítio. Por isso é que acho que é proibido tirar os ninhos das andorinhas nas casas, não se pode dar multa, pronto, uma coisa assim qualquer. Porquê? Porque elas todos os anos voltam ao mesmo sítio. Mas é uma ave que é associada à liberdade, é uma ave que em muitos sítios a andorinha significa liberdade. E uma andorinha viver no templo, ou seja, aquela ave que é associada à liberdade, não se sentia presa por estar ali na presença do Senhor. Antes fazia aí os seus ninhos porque encontrava segurança para si e para as suas crias, porque sabia depois as suas crias todos os anos voltariam ao mesmo sítio, porque é assim com as andorinhas, voltam sempre ao mesmo sítio. Daí a importância também das crianças estarem no templo, estarem na presença do Senhor, não é? Que é bom para as crianças crescerem, não é? Nesses átrios, nos sítios onde está a presença de Deus, não é? Diz que no versículo 4, bem-aventurados os que habitam em tua casa, te louvarão continuamente, não é? Eles olhavam para o pardal e para a andorinha, que faziam os seus ninhos aí, e viam como era bom, como seria bom poder habitar aí, poder estar aí sempre nessa presença, esse desejo que ardia no coração deles, que é um desejo que tem que estar em nós, quando vimos aqui, de podermos desfrutar dos momentos. Aqui são muitos, nós estamos lá 5, não é? Mas desfrutamos na mesma das reuniões, porque lá está, 2 ou 3 estão, ele está no meio de nós e desfrutamos. Aqui são mais, há que pois, arder o coração também para desfrutar, e sei que muitos são assim, aproveitam esse tempo. E é um ânimo de ter esse coração, um coração que realmente
deseja desfrutar da presença de Deus. Fala-nos o versículo 6, não é? O versículo 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração estão os caminhos aplanados. No início, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, não é? Diz que feliz o homem que a força vem de Deus, do seu Deus, não é? Que não confia nas suas capacidades, naquilo que pode fazer, ou que muitos de nós sempre confiamos, não é? Que uns com mais habilidade, outros menos, não é? Mas também nos fala disso, de não confiarmos só nas nossas capacidades e nas nossas forças, porque muitos de nós, isso levou-nos onde nos levou, não é? Os nossos planos, as nossas forças e as nossas capacidades. E via aqui desse feliz, esses homens cuja força vem de Deus, não é? Eu lembrava-me de Davi, quando enfrentou Golias, não é? Eu penso que é 1 Samuel 17, eu posso ler, ou também podem buscar, como exemplo daqueles que são bem-aventurados que buscam a força de Deus, não é? Que diz no 45, 17, 40, 1 Samuel 17, 45. Disse Davi ao Filisteu, a Golias: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ou seja, essa era a força de Golias, não é? De Davi. Golias vinha armado, com armadura, com espada, com tudo que um soldado, e na sua força, não é? Podia ter, mas Davi não, Davi enfrentou em nome do Senhor, não é? Essa era a força. Bendito, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cuja força está em Deus, não é? E diz e cujo coração estão os caminhos aplanados, não é? Esses caminhos que muitas vezes num coração que não conhece a Deus são caminhos tortuosos, cheios de planos, cheios de fracassos, de amarguras, de falta de perdão. Esse coração atribulado, pois aqui fala-nos de um coração cujos caminhos estão aplanados, esses caminhos que são aplanados pelo Senhor, não é? Esse caminho novo que o Senhor põe diante de nós, não é? Que nos propõe pela fé vivermos, não é? Isto são coisas que devemos anelar, porque muitos de nós, e eu também já estive do outro lado, com os meus planos, confiado na minha força, e a resistir à graça de Deus, àquilo que Deus queria falar à minha vida, a olhar para os outros que desfrutavam e se alegravam nestes momentos, de poder vir, cantar, louvar, de levantar a voz em oração, de vê-los desfrutar. Pois essas coisas também mexiam comigo, não é? Eu também queria ter o que eles tinham. Por isso, esse desejo, de ter esse desejo de ter o que não têm, de ser o que podem vir a ser, não é? Estas coisas, de ter esses desejos no coração, de poderem confiar em Deus, não é? A cada dia, para as batalhas que temos. E isso é especial, não é? É um convite também, não é? No versículo 6 diz que ao passar pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fontes, e a chuva do outono o cobre de poços. O vale de Baca que era um vale árido, muito seco, um deserto praticamente, não é? E fala-nos depois de momentos mais duros que podemos viver, momentos menos bons, momentos desagradáveis, momentos de problemas que surgem nas nossas vidas, porque o ser cristão não quer dizer que deixamos de ter problemas ou que é tudo mar de rosas, não. As coisas também vêm à nossa vida e temos esses vales, mas são vales que passamos, não habitamos aí, não ficamos aí, não é? Não devemos ficar aí. Passamos por esses vales, não é? Por lugares de prova, de dificuldade, mas também de esperança, porque o próprio versículo diz que esse vale, ao passar pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fontes, ou seja, de um lugar árido, seco,
deserto, depois faz dele um lugar de fontes, ou seja, traz-nos essa esperança, mas quem é que faz dele um lugar de fontes? Deus, não é? Aquele que realmente diz depois a seguir que a chuva do outono o cobre de poços, mas e esses poços, depois temos que os cavar nós, muitas vezes, e como cavamos? Oramos. A oração é esse instrumento para cavar esses poços, nesses lugares áridos, nesses sítios onde, nas alturas em que estamos com problemas, com situações difíceis na nossa vida, e a oração. A oração é esse instrumento que vai cavar esses poços nesse lugar árido. Porque depois, quando vier a chuva, porque Deus escuta e atende as nossas orações a seu tempo, e então, depois diz que fará desse lugar, depois virá a chuva de outono e o cobre de poços, virá essa água abundante. Mas para isso é preciso confiar, é preciso ter uma vida pois, de fé. Mas este vale de Baca também serve como uma ilustração de Cristo. Para aqueles que não conhecem, que ainda não têm, que podem anelar essa abundância, essa força, essa esperança, que muitas vezes não temos. Este vale num sítio árido, seco, onde não há nada, pois este vale de Baca é um tipo de Cristo, porque esse vale de Baca era conhecido também, algumas traduções que dizem o vale de lágrimas ou de bálsamo, duas coisas diferentes, não é? E diz de lágrimas porque são sítios difíceis, os sítios desertos, não é? Onde há prova, onde há sofrimento, muitas vezes nas nossas amarguras, no pecado em que vivemos, na falta de perdão. Muitas vezes, pois, nesse desânimo, nesse deserto, não é? São sítios difíceis de lágrimas, mas esses também são sítios de bálsamo, porque é nesses locais áridos que nascem essas árvores que produzem o bálsamo, onde nascem essas árvores que produzem a seiva. Tem que ser em sítios muito secos, muito áridos, que nascem as árvores de onde se faz o bálsamo, não é? Sabemos o que é o bálsamo, que é tipo um unguento, uma pomada para as feridas, para um sítio quando se tem dor. Mas essas árvores, para se extrair essa seiva, para se fazer o bálsamo, tem que ser ferida, tem que ser golpeada. Não sei se já viram golpear às vezes os pinheiros para sacar a resina, põe-se um copinho. E estas árvores é da mesma maneira, têm que ser golpeadas, rasgadas, para se retirar a seiva que se vai fazer esse bálsamo, não é? E esse é um tipo de Cristo, não é? No meio de um deserto, aqueles que não conhecem a Cristo, que estão nesse deserto, nas suas amarguras, no seu pecado, na falta de perdão, onde já não vem saída, não é? Essa árvore, esse é um tipo de Cristo, não é? Significa que essa seiva, essa árvore que foi golpeada, o sofrimento de Cristo, não é? Que teve que ser golpeado. Nós temos um exemplo que nos diz muito bem disso, em Isaías 53. Eu vou ler aqui no instante o versículo 5, que diz: Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, tal como essa árvore de bálsamo tem que ser golpeada para sacar a seiva, que vai produzir esse bálsamo, que vai curar, assim foi Cristo também, não é? Foi pisado, foi moído, para que o seu sangue, pelo seu sangue, não é? Pelo seu sangue somos sarados. Esse sangue que ainda hoje tem poder, não é? Para no meio desse deserto, nesses sítios onde estamos, aqueles que não conhecem a Cristo, que realmente se possam chegar e realmente receber esse perdão, esse consolo, essa paz, essa alegria, e de poderem desfrutar de tudo isso que aqui se fala neste salmo dos filhos de Coré, não é? De virem alegres à presença de Deus, poderem desfrutar, de poderem confiar em Deus, de poderem realmente saber que podem pedir em oração, que Deus escuta, Deus atende, não é? E que é um Deus que sabe o que há no nosso coração, que sabe o que estamos a viver e que a seu tempo, pois, trata de restaurar-nos, muitas vezes de
de sarar feridas que não pensávamos que não haveria, pois, solução, não é? Diz que no versículo 7, vão indo de força em força até a casa, até cada um deles aparecer em Sião perante Deus, não é? Fala-nos também ou seja, sair desse vale, mas de força em força, não é? Ou seja, sempre confiados em Deus, sempre a força vinda da parte de Deus, não é? Aí sim, a cada dia, a cada batalha, a cada conflito, pois sabemos que podemos confiar, sabemos que temos a quem recorrer para superar essas dificuldades, e esse é um ânimo. Se eu olho para este salmo e alegra-me poder ver o coração que vive isto, que anela, que deseja estar, e que sabe que pode confiar e que tem muito que caminhar, mas sabendo que não está sozinho, não é? Mesmo nas situações difíceis e nas situações que não vemos saída, sabemos que Deus está e que nestes momentos podemos vir e orar e realmente cavar esses poços em oração para que venham as águas, não é? Que realmente haja um refrigério às nossas vidas. Continuando, fala-nos no 9, de um Deus, olha ao Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Isto fala da oração no 8 e 9, não é? Dessa oração de quem confia, não é? De quem sabe que Deus escuta a nossa necessidade, que a cada momento que podemos recorrer em oração, que é a nossa mais poderosa arma. Nesses momentos fala-nos o Senhor, Deus dos exércitos, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, não é? Fala-nos dessa proteção de Deus a cada dia, no nosso caminhar, não é? E no versículo 10 diz que vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Não é? Preferia estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Mais vale um dia nos teus atos do que noutra parte 1000. 1000 dias são 3 anos, não é? 3 anos por aí. Ou seja, mais vale um dia nos átrios, um dia na presença do Senhor, do que 3 anos em qualquer outro lado. Por isso já podem ver qual era o gozo, qual é a satisfação, a alegria de poder estar na presença do Senhor. Que aqui mesmo fala que trocavam 3 anos por um dia na presença do Senhor. E muito menos, pois preferiam habitar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade, não é? Quem normalmente fica à porta, pois não é que seja importante, alguém importante, não é? Mas era preferível ficar à porta da casa de Deus do que habitar nas tendas da impiedade, não é? Continuar a viver uma vida de pecado, não é? Uma vida sem rumo, sem direção, não é? Amargurados, presos em ataduras do inimigo. Ou seja, aqui ilustra também o quanto é precioso, pois, esses momentos na presença do Senhor, quanto é precioso podermos anelar, desejar estar, que Ele aqui trocava 1000 dias por um dia na presença do Senhor. E é este anelo, este gozo, este desejo que nós também queremos que aqueles que não têm venham a ter, não é? E este era um pouco o que eu queria deixar esta noite, não é? Porque depois termina com o Senhor dos Exércitos, bem-aventurado é o homem que em ti confia. Mas anima-nos a confiar em Deus, não é? A deixar, pois, de parte, a esvaziarmos de nós mesmos. É isso eu falo-nos também na palavra, a deixar tudo aquilo que é embaraço nas nossas vidas, que sempre está aí, que continuamos a alimentar, a abrir mão dessas coisas para realmente, pois, confiar em Deus e poder viver com um desejo de estar, de vir, de participar, com alegria poder dar aquilo que realmente Deus merece, não é? E quanto, eu lembrava-me aqui do versículo 10, também do versículo
do versículo 12, ou do Salmo em geral, não é? Que nos fala desses templos, para nós cristãos, não é? Eu lembrava-me da primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 5, porque não nos fala de templos de pedra, não é? Porque fala-nos que nós cristãos somos essas pedras vivas, somos esse templo espiritual. Então, no capítulo 2 da primeira carta de Pedro, no versículo 5, diz que vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo, não é? Esses sacrifícios espirituais, de louvor, de adoração, esses sim que agradam a Deus. Eu gosto muito do versículo 9, que nos mostram 4 razões porque devemos sempre louvar e adorar com o coração gozoso e desejoso de estar na presença de Deus. No versículo 9 diz: vós, pois, sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. E são 4 coisas que, se pensarmos nelas, sempre que vimos a uma reunião, pois isso brota do nosso coração louvor e adoração, não é? São quatro razões para realmente oferecer esses sacrifícios espirituais aceitáveis. E nada, da minha parte é tudo. Espero que não tenha aborrecido muito, também é quarta-feira. E muito obrigado, e que aqueles que não têm, que desejam ter, e que venham a ter, e os que estamos, pois, que Deus nos abençoe também, que nos continua a fortalecer na fé, e é sempre um gosto poder estar aqui, e vamos nos vendo por aí. Muito obrigado.